Seja muito bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez com a NET Responde. E a pergunta de hoje é... Bom, antes que você... De onde eu estou tirando as perguntas? Da nossa caixinha do Instagram. Então, nós estamos sempre colocando lá as perguntas, a gente vai selecionando, vai gravando. Então, você perguntou, ela vai saindo. Então, aproveite os momentos. Então, a pergunta é da Márcia. Márcia, como explicar sonhar com alguém e ambos, ao acordar, lembrar do sonho? Pergunta maravilhosa, Márcia, muito boa mesmo. Bom, como existem muitas pessoas, eu vou dar várias respostas diferentes. Pode ser uma dessas. Não posso garantir que é exatamente isso, porque existem algumas situações complicadoras. Vamos para o primeiro passo. Existe a vida física e a vida espiritual. Nós somos espíritos numa situação temporária de encarnados. Então, não é que nós somos encarnados, nós somos espíritos. Tá? Quando nós estamos encarnados, você chama o espírito de alma, é o espírito encarnado. Então, você está aqui, é uma alma. Mas essa alma tem uma vida inteira no mundo espiritual. Então, quando nós saímos do corpo, nós estamos no mundo espiritual. Uma das condições essenciais para se iniciar em qualquer tipo de condicionamento mental, cerebral, psicológico, é o relaxamento e a respiração. Em vários vídeos meus, eu falo a respeito da importância da oxigenação e também do relaxamento em qualquer tipo de atividade que envolva esforço mental. Muito bem, as pessoas questionando como eu faço, e eu digo que existem inúmeras técnicas diferentes, mas as pessoas me dêem um exemplo. Diante desses pedidos, nós preparamos um roteiro de relaxamento, onde vamos desenvolver técnicas para controlar a sua respiração e alcançar a oximetria necessária para a meditação, ou seja lá o que você for fazer, e também o relaxamento corporal. Nós usamos as melhores técnicas, o que a gente conhecia, o que realmente é eficaz, e na verdade o que nós usamos durante muitos anos para atingir esses objetivos. Acessando o link na descrição, você vai ter a oportunidade de utilizar um desses áudios que nós gravamos. O primeiro, na verdade. Mas virão outros e eu espero que possa te beneficiar tanto quanto fez comigo. Todas as pessoas sentem o mundo espiritual da mesma maneira? Não. Eu já falei várias vezes, eu vou até pedir para eles botarem um desenho aqui. Lembram daquele retângulo com uma divisão no meio sobre evolução? Então, aspecto espiritual, aspecto físico. Então, nos níveis mais baixos do processo evolutivo, o fator físico é mais determinante do seu comportamento. Mas à medida que você vai encarnando, os fatores espirituais vão se firmando. O que é que isso significa? Significa que quando você está encarnado e você está nesses níveis mais baixos, você está muito mais ligado aos seus sentidos físicos. Você vivencia isso com intensidade, é a coisa mais real para você nesse momento. Então, quando você sai do corpo, a distância é como se fosse enorme. E quando você volta, atravessa todo o espaço e tudo aquilo que é do mundo espiritual fica para trás. Você não traz lembranças. À medida que a sua lucidez espiritual vai se tornando mais intensa, mas tem exceções? Sim. Por exemplo, lembra que eu falo sobre que algumas emoções fazem você lembrar melhor? Você pode trazer do mundo espiritual algumas lembranças muito intensas, tá? Um medo muito intenso, uma experiência de amor muito grande. Sim, você vai lembrar vagamente de ter vivenciado isso, mas você não sabe identificar. Mas à medida em que você vai mudando o seu estágio, deixa eu pegar uma definição muito interessante de Ouspensky. Ouspensky dividiu os seres humanos da seguinte maneira: homem fisiológico é aquele que vive para comer, dormir e procriar. Isso não tem nada a ver com o nível social. Você pode ser uma pessoa pobre que vive para comer, dormir e procriar, ou ser uma pessoa muito rica que vive para comer, dormir e procriar. Sua vida gira em torno disso. Homem fisiológico. O passo seguinte é o homem psicológico. O homem psicológico
como o outro come, dorme e procria, da mesma maneira. E isso é importante para ele. Mas ele tem um outro nível de interesse, que em alguns casos pode até se sobrepor aos demais, que é a dimensão psicológica. Existem pessoas que comem, dormem e procriam, mas são capazes de colocar isso em segundo plano por um ideal. É apaixonado pela ecologia. Não estou falando de religião, tá? Pela ecologia, pela ciência. Alguma coisa os apaixona de tal maneira, e é uma coisa de uma dimensão psicológica, que em alguns momentos ele pode colocar comer, dormir e procriar em segundo plano. O homem fisiológico tem dificuldade de entender, às vezes, o homem psicológico, porque ele nunca seria capaz de colocar comer, dormir e procriar em segundo plano. Mas uma pessoa da dimensão psicológica pode fazer isso. Então, são pessoas que vão sacrificar, por exemplo, a sua alimentação para um ideal. Vai gastar todo o dinheiro que ele possui para montar um laboratório, ou para comprar um instrumento musical, ou tintas. Quantas pessoas você conhece que ficam sem comer, aqueles chamados artistas mortos de fome, que em nome da arte abandonam quase tudo? E qual é a busca que eles têm? Reconhecimento, isso, aquilo? Não, mas isso não é psicológico? Não, necessariamente. Entenda. Você pode trabalhar intensamente em carreiras, etc., mas todo o seu objetivo é ganhar reconhecimento para comer, dormir e procriar, ok? Mas o homem psicológico, não. A dimensão psicológica, em alguns casos, se sobrepõe às demais. Então ele é capaz de sacrificar seu bem-estar pessoal em nome de algo que está na sua mente. E qualquer coisa que esteja na sua mente. Então, essa é uma dimensão. Outros estudiosos acrescentaram uma dimensão espiritual, tá? Foram um pouco mais além. Não é o Ouspensky, mas outros. O que seria, então, o homem espiritual? É aquele que sacrifica a sua própria vida pelo bem-estar da maioria. Então, ele acredita em um ideal que não é físico, e esse ideal não físico, porque olha só, o homem psicológico, por exemplo, ciência, a arte, isso, aquilo, alguma paixão que ele tem, e essa paixão se sobrepõe aos fatores físicos. Mas o homem espiritual não, é algo abstrato, uma crença religiosa, uma coisa transcendental, que faz com que ele sacrifique tudo em nome do bem-estar da humanidade. Então acrescentaram isso. Mas falando do psicológico, se você é um homem fisiológico, a sua vida só faz sentido quando está ligada aos seus sentidos físicos. Quando você entra na dimensão psicológica, você já está vivendo um mundo imaginário. E o que eu vou dizer é que o mundo imaginário é aquele mundo das ideias de Platão, ou, se você quiser, o mundo espiritual é uma construção das mentes. Então, quanto mais você entra na dimensão psicológica, mais independência, liberdade e lucidez você vai adquirindo ao entrar no mundo espiritual, que é o mundo das ideias. E somente quem vive no mundo das ideias tem desenvoltura nesse universo. Muitas pessoas que são homens fisiológicos que morrem, muitos não sabem que estão mortos. Eles criam uma fantasia, entram nessa fantasia e julgam estar vivos como qualquer outra pessoa, tá? Eu vou até, se você não consegue visualizar, lembra do filme Sexto Sentido? Com relação ao médico, que era o papel do Bruce Willis? Ele acreditava e ele criava toda uma fantasia para justificar os acontecimentos ao seu redor. Ele estava morto e não sabia. E com ele, inúmeras outras pessoas. Mas, à medida que você vai adentrando na dimensão psicológica, você vai adquirindo mais lucidez. Porque você, aqui no mundo físico, já vive no mundo das ideias com grande intensidade. E o mundo espiritual nada mais é que um mundo inteirinho construído com ideias. Então, quando você entra lá, você tem lucidez. Então, digamos que você, saindo do corpo com uma certa lucidez, encontra uma outra pessoa encarnada com esse mesmo nível de lucidez e lá vocês se relacionam. Algo perfeitamente natural. Existem famílias espirituais, tá? Que são laços de vinculação que vêm de muitas vidas, que podem, inclusive, não estar encarnadas juntos nesse momento, mas que quando chegam no mundo espiritual tendem a se encontrar. Então, você sonha com conversas com um homem que você nunca viu, nunca conheceu, e vocês trocam ideias e convivem, e você pode sonhar de maneira recorrente com essa pessoa. E essa mesma pessoa, num outro país, num outro lugar, tem essa mesma experiência. E um dia vocês se encontram. Eu sinto te conheço de algum lugar. Eu também. E vocês descobrem, nossa, é quase como se eu tivesse convivido com ele
toda a minha vida. Na verdade, é. Apenas não aconteceu nessa persona temporária que você está vivendo, e sim no mundo espiritual. Todas as pessoas vão ter essa experiência? Não. É o que eu falei, depende do seu nível. Homem fisiológico, muito incomum. Eventualmente. Homem psicológico, bem mais comum, bem mais frequente do que você imagina. Você é um cientista, está dedicado a uma pesquisa, aí você vai dormir e sonha que resolveu o problema. Acorda! Eu acho que resolvi. E vai lá. O que é que possivelmente pode ter acontecido? Você se aproxima de pessoas que pensem parecido e trocam ideias e tudo mais, chamado uma brainstorm, e quando você acorda, você tem a nítida sensação de ter participado de um debate de alguma coisa com alguém e as soluções surgiram na sua mente. Sim, isso acontece muito. E interessante também, que você pode achar que isso é uma coisinha, mas quando a gente fala sobre grandes descobertas, quando vários cientistas se dedicando a uma coisa, na física, relatos de pesquisadores famosos contando sobre a sensação de que eles estavam, olha só, a explicação que eles dão é que eles estavam tão focados naquilo que sonharam que estavam num local debatendo e entraram algumas personalidades famosas e começaram a debater com eles. Eles acordaram cheios de ideias e resolveram. E quando eles se telefonaram, eles sonharam coisas parecidas. A explicação que eles deram, a gente estava pensando muito nessas pessoas, foi uma indução, foi isso, foi aquilo, mas a verdade é que eles possivelmente possam ter participado de uma assembleia no mundo espiritual com outros pesquisadores mortos e dessas discussões surgiram ideias extraordinárias. Não é a única vez. Artistas relatam isso, coisas que eles sonharam e queriam transcrever e não conseguiam. Você tem alguns músicos rasgando, não é aquilo que eu ouvi, é como se ele tivesse um sonho, sonhou uma melodia e não consegue passar para o papel aquilo que ele sonhou. E alguns casos excepcionais de artistas pintarem quadros com modelos semelhantes, como se eles tivessem copiado alguma coisa de algum lugar. E eles têm distâncias muito grandes e nunca se encontraram na vida real. Hoje em dia, você diria, foi da internet, mas naquela época não tinha isso. Então, essas são amostragens desses encontros. Então, eles são possíveis, eles podem acontecer e são muito mais comuns do que você pode imaginar, inclusive com relatos ao longo da literatura. Pessoas que eu sonhei com você antes disso acontecer, tá? Então, essa é a colocação da dimensão espiritual. Mas eu tenho que colocar que existe um outro fator chamado sugestibilidade, ok? Alguém lhe conta alguma coisa e você fica sugestionado por aquilo e aí você tem a impressão de que ter vivido aquilo. Isso também acontece, ok? Então, as pessoas que criticam os encontros espirituais normalmente apresentam esta situação de que você mostrou a testemunha isso e a pessoa acredita que aquela testemunha estava ali naquele momento, tá? Que são o que a gente chama de lembranças induzidas. Isso acontece também, tá? A sugestibilidade pode fazer a fabricação de memórias, ainda mais quando se relaciona a uma coisa onírica como os sonhos, tá bom? Então, sugestões mentais, etc., podem fazer com que você tenha a impressão de ter vivido essas mesmas experiências. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem toda experiência é algo espiritual. Eu falei? O homem fisiológico. Então, o homem fisiológico é sujeito à sugestão, tá? Pode ser submetido à sugestão como qualquer outra pessoa e forjar memórias que não são reais, ou não são autênticas, ou são fabricadas. E você tem demonstrações muito grandes disso. Mas o fato disso acontecer não invalida experiências espirituais. Por quê? Porque nesse caso, a sugestão não explicaria, porque alguém descreveu no papel a sua experiência e uma outra pessoa descreveu no papel a sua experiência. E posteriormente percebem que foi a mesma experiência em pontos de vista diferentes. Por exemplo, se fosse o mesmo ponto de vista, você diria captou alguma mensagem telepática, mas não. Você viveu a cena de um ponto de vista e descreve. A outra pessoa viveu a mesma cena de um outro ponto de vista, o que dá autenticidade ao relato. E essas colocações são aquelas provenientes da literatura. Pessoas que sonham a mesma coisa em países totalmente distantes, numa época mais atrás. Hoje em dia fica mais complicado comprovar isso pela quantidade enorme de imagens, de filmes e mensagens que você troca diariamente, de maneira que não dá mais para você especificar
se esse conteúdo veio do seu subconsciente ou veio de uma experiência espiritual. Porém, antigamente, quando você não tinha esse enorme poluição informacional, as experiências aconteceram, foram relatadas, descritas e sobrevive até hoje. Então, Márcia, espero ter sido útil a você. Muita paz.